Senhores, boa noite. Boa noite a quem nos acompanha também, pela TV Cresce. Pela quinta vez, e eu sempre começo, né? Pela quinta vez, é uma honra para mim estar aqui. Agradeço a todos os presentes, todos, né? Online ou não, físico ou não, ao presidente, todos. Porque essa oportunidade de ser convidado para tratar um tema onde houve atuação veemente do presidente Viano, presidente dessa casa, em uma audiência pública, para mim é uma honra. E eu inicio a palestra, esse diálogo, querendo muito esgotar o tema, e eu sei que eu não vou conseguir, porque ele é muito recente. Ele vem do dia 24 de agosto de 2016, é de ontem. E o presidente esteve nessa audiência pública em maio. Então, assim, o que eu imaginei antes de vir para cá? Eu precisava trazer uma referência a vocês que não fosse tão imediatista assim, que não fosse ausente de histórico de como entendia o Poder Judiciário. Por isso, antes de tratar de maneira bem curta, bem pequena, do que julgou o Superior Tribunal de Justiça, eu preciso trazer um escopo de decisão de novembro de 2015. Também recente. Também utilizado como referência pelos advogados, pelos magistrados, pelos desembargadores e pelos demais operadores. Eu precisava trazer isso para quem é operador em negócios imobiliários. Porque não adianta dizer STJ mudou. Eu digo, ainda não. Ainda não. Se eu comecei esse questionamento agora, porque é um questionamento, eu não tenho definição de posicionamento. Rodrigo Ramon, você está errado. Eu ouvi um posicionamento efetivo do Superior Tribunal de Justiça. E eu digo, ainda não. Que me perdoem quem me contrariar, me questionar, mas eu digo, ainda precisaremos adequar, modular esses efeitos. Tem uma personagem que eu quero trazer aqui para evitar que eu traga nomes de clientes ou nomes de outras partes, chamada Tante. Só quero que vocês pensem nisso, Tante. O Tante, que eu estou chamando aqui, ele era inconformado com uma situação envolvendo o contrato de compromisso de compra e venda dele. Por quê? Ele assinou o contrato de compromisso de compra e venda como manda o figurino. Assinou. Testemunha. Arcou com todos os gastos, os custos desse contrato. Corretagem e SAT. Quando ele procurou o stand, esse é o grande problema, a grande discussão. Quando ele esteve no stand, ele disse, eu não consegui identificar se eram realmente corretores. Vejam, eu preciso entrar nesse escopo para a gente entender a coisa. Quando chegou no stand, ainda que tivesse sido atendido, ele disse, eu não sei se eles são corretores, são atendentes. Ele fez o contrato, assinou esse contrato. Ele disse, eu tenho dúvidas do porquê é que eu paguei corretagem em SAT. Eu não sei se eu estou errado, mas eu não sei se eu recebi esse serviço. Não estou falando de advogado ainda. Eu estou falando dele, do Tante. Depois eu explico no final da palestra por que eu estou falando Tante. O nome é difícil. O Tante disse o seguinte, por que é que eu paguei corretagem? Por que é que eu paguei SAT se eu não consigo visualizar claramente o serviço prestado? Era corretor? Ou era o funcionário da incorporadora? Ou era o funcionário da construtora? Ou era o atendente da assessoria imobiliária? Não estou achando isso justo, não. Eu vou mover uma ação. Quero anular esses dispositivos, os pequenos dispositivos contratuais, que fizeram com que eu pagasse uma corretagem que eu não concordo.
que fizessem com que eu pagasse SAT ou ATI, assessoria técnico-imobiliária, que eu também não obtive esse serviço. Ou seja, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, atualizado. Eu não estou nem aí para a lei de incorporação. Eu não estou nem aí para quem depende da incorporadora, num sentido coletivo, eu quero que ela quebre. Eu quero meu dinheiro de volta. Que 2016 já começou impactante. 2016 não foi fácil até. Eu estou em frente a um caso que demandou uma multiplicação de ações judiciais querendo dinheiro de volta. Como aconteceu no caso de desaposentação, que eu também tenho envolvimento. Todos ocorreram com o posicionamento do tribunal neste ano. Tiro para todo lado. As pessoas estavam ansiosas para terem um posicionamento do tribunal relacionado à desaposentação, assim como aconteceu com a corretagem e com o SAT. Eu estava. Fiz sustentação oral, até gaguejei, porque eu precisava muito convencer desembargadores do contrário. Mas não é assim que se convence, porque eu tenho um problema de repercussão geral. Eu tenho um problema que atinge você de uma maneira e todos os demais de outra. Mas eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de um caso concreto que emana um problema para todos os demais. Mas não necessariamente esse caso concreto é o mesmo que os demais. Eu estou falando de uma repercussão geral. Mas existem detalhes de cada caso discutido no judiciário. O Tante moveu a ação judicial. Tante, você vai ter o que você gastou. Porque aquelas pessoas que te atenderam não eram corretoras. Você não pagou corretagem, Tante. Você pagou comissão. O presidente Viana disse, na sua sustentação oral, brilhante, que não é advogado, mas brilhantemente fez, disse, comissão não é corretagem. Ele tem razão. Porque eu tenho uma previsão legal dizendo sobre isso. Só que eu tenho uma autonomia prática que pode desvirtuar esse caminho. E é isso que estavam entendendo os juristas para discutirem isso judicialmente. Essa ação ela foi para frente, como várias outras, com uma consequência no juízo de primeira instância, a condenação das incorporadoras, das construtoras e das assessorias imobiliárias. Qual condenação? Devolve. Devolve. Mas devolve o quê? Corretagem? É. Devolve o que pagou de corretagem, que aparentemente não era corretagem, era comissão. Teve SAT também? Devolve. Devolve. Mas atualizado? Desde o pagamento. Com juros? Com juros. Em dobro. Tiveram alguns pedidos com base no 490 que eram em dobro. Imagina a insegurança dos corretores. Não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar. Eu tenho uma expectativa de trabalho, eu faço uma parceria, eu divulgo, eu panfleto, eu luto para fechar uma transação. E aí? E a repercussão começou a tomar uma força, porque se num tribunal eu tinha um julgamento favorável, nos outros, em outros pontos, não se tinha a mesma decisão. Ora, condenação parcial, ora total, ora sem condenação alguma. Uma loucura. Também como aconteceu no caso da desaposentação. Se eu trabalhei, recolhi para a Previdência, eu quero o meu dinheiro, o meu benefício atualizado. Para vocês, como que eu vou ter que devolver uma verba que, para mim, tem a essência, o caráter alimentar? Eu sobrevivo disso. O presidente também disse que trabalha há 45 anos, todos os familiares dele, salvo o melhor juízo, praticamente todos são corretores. Como que eu vou viver disso? Eu preciso que isso seja definido, que isso seja modulado, sumulado. É só dia 28 ainda. Só para começar. Daqui a pouco termina o ano. Pois bem,
que acontecia para esses tribunais entenderem isso? O que acontecia? Qual era o histórico das ações que faziam com que os tribunais condenassem? Ou tivessem dúvidas sobre essa suposta, essa pseudo-fraude que mencionavam nas ações? Quando eu digo que mencionavam, eu digo os representantes, as entidades de consumo, consumidores, os advogados, as procuradorias, as defensorias. Eu falo todo o arcabouço de representação para esse tipo de discussão. Todos eles. E aí apareciam alguns aspectos. O primeiro aspecto, para uma condenação, daquilo que se mencionava nos processos, era a questão de parceria. Ou seja, as decisões dos juízes se baseavam numa parceria existente entre incorporadora, construtora e as assessorias imobiliárias. Vamos chamar aqui de assessorias imobiliárias. São vários entes que participam. Porque qual que era a visão deles? Se eu tenho aqui um stand, se eu tenho uma estrutura com Wi-Fi, se eu tenho café, se eu tenho atendentes, se eu tenho vários prestadores de limpeza, se eu tenho uma estrutura que eu mostro um showroom, que eu tenho banner, todos integram uma parceria para recepcionar esses possíveis compradores. Todos estão juntos. Se estão juntos e houve uma lesão, um pagamento indevido a título de corretagem, esse valor tem que ser devolvido. Por todos. Solidariedade. Solidariedade. Faziam parte de um mesmo panorama econômico, grupo econômico. Esse era o primeiro deles. O segundo aspecto de condenação, e esse assim era consequência do primeiro, era na existência do dano e assim a solidariedade, que eu digo, com responsabilidade. Teve o ato ilícito? Todos estão juntos? Todos têm o mesmo interesse negocial? A responsabilidade ela é objetiva, ela é direta, independe de culpa. Eu não quero nem saber da relação comercial deles. Ok. Dependia de prova. Mas era o caminho, o liame do Poder Judiciário, direcionado exatamente para esse cumprimento. Não quero saber dos detalhes. A minha linha de raciocínio, e aí tomada de uma apelação de novembro de 2015, se eu não me engano, 102.9334, alguma coisa assim. Ela começou em 2014, o processo em 2014, julgamento em novembro de 2015. Essa apelação já caminhava dessa maneira. Esse acórdão já caminhava dessa maneira. Ou seja, o entendimento é, primeiro item, parceria. Segundo item, responsabilidade objetiva. Terceiro, prova. E aí que a coisa caminhava de maneira intensa. Por quê? Qual a prova da prestação de serviço? Do corretor. Contrato. Onde está o contrato de corretagem vinculando o que nós chamamos de compromissário, comprador, consumidor? Não tinha. Em alguns casos não tinha. Se houve prestação de serviço técnico imobiliário, como é que você entende que houve panfletagem? Estou falando decisão judicial. Judicial. Que não está lá no dia a dia, mas que vai além, muitas vezes, considerando os documentos, as situações que estão sendo colacionadas, ouvindo partes, ouvindo testemunhas. Se ele não pode estar no dia a dia, ele precisa de elementos. E muitas vezes o processo não traz esses elementos para o Poder Judiciário julgar. Ainda que tenha a possibilidade de prova. Não se via contrato e não se via panfletagem, não se via qualquer outra documentação. Não posso manter esse pagamento para os consumidores, compromissários, compradores. Devolve. Então veja, começa um efeito carrossel. Esse efeito carrossel, ele não vem do nada. Ah, mas mudou a cláusula, agora pode corretar. Mas sempre pôde. Está previsto no artigo 722, sempre pôde. Por que é que agora eu tenho essa dúvida? Porque existe um fomento de fraude nas relações. E esse fomento de fraude, ele vislumbrou proteção de consumo, e não dos trabalhadores, dos corretores. Você vê como é que muda a ótica?
E aí a representação jurídica vem e fala assim, olha, não é contrato de corretagem porque não houve autonomia do corretor, não havia o contrato entre o consumidor e o prestador de serviço que se diz ter intermediado. Como que ele pagou? O que é que ele pagou efetivamente? Judiciário. Então veja, terceiro item, prova. Se não tem a prestação de serviço, ainda que tenha um contrato, mas ele não está expresso e não tem uma consequência fática daquilo que aconteceu realmente, não tem que pagar. Por isso buscaram o judiciário. Visualizaram os mais espertos. Vamos fazer devolver. E aí a enxurrada de ação. Como ele também disse na sustentação, e a audiência pública trouxe isso, várias pessoas eram procuradas por um profissional para ingresso de ação. Isso acabou com um caixa de construção, vinculado a grupos econômicos. Porque uma só empresa não faz verão, né? Para você poder construir. As pessoas imaginam, existe dinheiro para uma incorporadora. Muitas vezes não. A maioria das vezes não. Além das provas, o Poder Judiciário usava a praxis, a experiência, a circunstância para dizer o seguinte, olha, é claro que a incorporadora consultora contrata os atendentes. Isso é óbvio, ela contrata. Ela detém pessoas não especialistas para poder atender a essa demanda. Porque a procura não é por esses especialistas, é por conta do stand e da publicidade. Que se lasque, com devido respeito, os especialistas que fazem intermediação. Essa praxis, a praxe trazida por quem? Pelo Poder Judiciário, que auxiliava na condenação. Ok. Tinha só isso? Visualizavam a questão de prova agora para SAT e ATI, dizendo, além da corretagem, SAT e ATI são venda casada. Vendas casadas. Venda casada. Não pode. Venda casada não pode. Eles estão vinculando prestação de serviço, de produtos e serviços, limitando quantitativos na oferta de outros produtos e serviços, ou outros serviços. Não pode. E eles diziam o seguinte, olha, tanto não pode, que o que está acontecendo aqui é proibido no artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor, que fala exatamente isso. Não posso vender um produto ou um serviço vinculando outro produto ou outro serviço. Ok. E aí o Poder Judiciário falava também, eu vou condenar a devolução porque está violando uma situação criminal. Eu estou diante de uma situação criminal. Artigo 7º, inciso 2, da Lei 8.137 de 90. Que fala, eu não posso inserir comissão ou taxa de juros, eu não posso inserir para sobrelevar, para aumentar um valor um valor. Eu não posso fazer isso, eu não posso acrescer, incluindo comissão e taxa de juros. Artigo 7º, inciso 2 dessa lei. Então, se eu estou fazendo isso, e se o Poder Judiciário está diante disso, e não está realmente veiculando, não está visualizando, vislumbrando uma prestação de corretagem, ele não pode manter a cobrança. Porque existem dispositivos legais, e o Poder Judiciário é baseado na atuação legal. Então, veja, começa a afunilar mais ainda. Aí o Poder Judiciário fala assim, olha, essa decisão, esse acórdão de 16 de novembro de 2015, tem outro problema. Faltou o princípio da informação. Então, além de todos esses que eu estou dizendo, do histórico, do que entende de maneira velada o Poder Judiciário ainda, se fundamentava, faltava informação, faltou informação. Faltou informação adequada. Aí fundamentava assim, vou ter que devolver a corretagem SAT com base no artigo 4º do CDC. Olha, tudo CDC,
Tudo Código de Defesa do Consumidor. Tudo Lei 8.078 de 90. Dizendo o seguinte, olha, faltou informação contratual que não atende e não educa o consumidor. Que não traz informação para aquele que lê, para o compromissário, o comprador. Ah, mas digo mais. A minha decisão também vai veicular a condenação com base no artigo 6º do CDC. Também CDC. Dizendo o seguinte, olha, além da informação, da educação, todo tipo de esclarecimento desse contrato não é claro. Não é objetivo. Ele não individualiza, ele não destaca o produto ou o serviço oferecido. Eu não estou, com base nesse contrato dizem, é bilateral. Eu digo, ou o Poder Judiciário diz que é de adesão, que não se discute, eu não ensino novas cláusulas. Gente, em alguns aspectos você sugere e você inclui dispositivos. Em alguns aspectos, sim. O Poder Judiciário, com base nessa situação de informação, diz, olha, artigo 4º, artigo 6º, inseridos nessa falta de informação, eu não posso manter esse contrato. Se eu não posso manter, eu anulo e devolvo de novo um serviço prestado. Deus sabe quem, se foi corretor, se foi um atendente, não sei. É o que vislumbraram as ações. Eu estou falando de muitas ações. Estou falando de 1.000, estou falando de 2.000. Só em maio, em uma das câmaras, tinha 60. Eu estou falando no nível nacional. A discussão do Superior Tribunal de Justiça, ela resvala numa dúvida nacional. Guardião da legislação federal e dos tratados. Ok. Falou-se do consumidor. Falou-se da questão da prova. E mais ainda uma dúvida. Será que a atuação do corretor ela é visível no que eu vejo aqui na demanda? Vamos lá no 722 do Código Civil. O que diz o Código Civil? Principalmente nesse artigo, essencialmente, eu não tenho nem como ficar falando aqui do vernáculo do Código Civil, mas essencialmente, corretor, profissional autônomo, sem vínculo, sem dependência a ninguém, sem mandato. É um profissional extremamente desvinculado, liberal, que tem um ônus enorme, que é o resultado, a obrigação de resultado. Isso acontece na prática, se eu analisar friamente, tem contrato, o profissional autônomo, o profissional da corretagem, depende de um contrato vinculado a quem? Só a incorporadora? Depende. Só que eles falavam que não tinha contrato com o consumidor. E se não tinha contrato com o consumidor, não tinha a característica do 722. E se não tinha a característica do 722, não tinha que pagar corretagem. O que pagou-se era a comissão. Devolve. Por falar do artigo 722 e desse ônus, a obrigação de resultado do corretor é que nem do cirurgião, né? Cirurgião plástico. Não é isso? Do médico, do cirurgião plástico. É a mesma atividade. Eu falo, eu quero um nariz maior. Se fizer um nariz menor, está errado. Responde civil e criminalmente. Olha o corretor aí. Olha a responsabilidade. Do advogado, graças a Deus, quer dizer, do advogado é de meio. É obrigação de meio. Qual a obrigação de meio? Eu utilizo os esforços, utilizo a técnica buscando um resultado diferente da atuação de corretagem. E diferente do que é comissão, que é aquele que atua, que premedita e participa de alguns atos e nem sempre assume os riscos. Nem sempre adquire patrimônio com base no resultado. Por isso, o presidente Viana disse, comissão não é corretagem. Quando eu falo de resultado,
é o artigo 725. Tem base legal a atuação da corretagem. Artigo 725 do Código Civil. Então, eu não posso dizer que é diferente atuar sem essa questão, sem essa necessidade de resultado. Se eu fizer isso, eu vou estar agindo, eu vou estar me manifestando contrário à lei. Um ponto importante. A obrigação, a relação, a vida entre as pessoas, que não for proibida pelo direito, extremamente natural. Vem de Roma, inclusive. Obligatio natura. Obligatio natura. Porque vem de uma natureza humana em se relacionar. Então, eu posso permitir a obrigação em qualquer esfera, desde que prevista legalmente. Para o Poder Judiciário, se eu estou questionando a prova, não tem. O contrato não traz as informações. Eu não tenho a prestação de serviço como eu prevejo, como eu imagino. Eu não tenho qualquer outra relação jurídica que seja lícita. Eu não posso manter essa corretagem. Não posso manter a SAT. E a SAT? O problema maior da SAT é individualizar exatamente a prestação de serviço. Ok. Estou falando ainda naquele acórdão de 2015. E como é que o Poder Judiciário entendia com relação ao dano moral? Porque todo mundo pedia dano moral. Todo mundo falava dano moral. Falou assim, ó, além dos pedidos, eu quero em dobro, eu quero SAT, eu quero atualizado, eu quero juros, quero multa e quero dano moral. Eu perdi a minha paz interior. Estou sofrendo. Eu fiz... Não, mas eu quero imóvel. O imóvel é meu. Eu só não quero pagar corretagem e SAT. E isso me atingiu muito. A minha honra, a minha boa fama, o meu nome. Me atingiu muito. O Poder Judiciário, olha, para dano moral, não houve malícia da incorporadora, consultora, enfim, quem estivesse na negociação, não houve má-fé, não houve a intenção de enganar, não houve o ardil, o engodo. Então, não posso condenar em dano moral. Não condenava. Okay. As ações continuaram. Consumidores passaram a ter problemas. Outros passaram a conseguir. Foram discutindo. Subiram para o Tribunal de Justiça, estou falando aqui de São Paulo. A matéria ainda não ficou organizada, não ficou específica, linear. Passaram a discutir isso no Superior Tribunal de Justiça. E aí eu vou para a atualização do Superior Tribunal de Justiça. Não é Supremo Tribunal Federal. Porque a discussão modular, necessária, ainda pode ser que seja remetida. Pode ser que seja remetida ao STF. Quando eu digo no STJ, estou terminando. Calma. Logo nós vamos estourar champanhe. Calma. Ou cresce, né? O efeito do STJ agora, quando eu falo agora, veio em 29 de agosto de 2016. Esse período de discussão, teve audiência pública, como eu falei para vocês, ele nasceu de um meio processual. Meio processual para exatamente dirimir, resolver toda essa discussão, que é o recurso especial. E onde cabe o recurso especial? Ele cabe exatamente baseado não numa norma processual comum, mas na norma maior, na nossa lei ápice, que é a Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. E lá fala, como que eu posso discutir isso? Né? Os legitimados, como que eles podem discutir isso? Olha, se tem uma negativa de vigência de tratado de lei federal, eu posso discutir. Se eu tenho um tribunal que entende de uma maneira diferente daquela interpretação dada por outro tribunal, eu posso utilizar um recurso especial. E foi o que fizeram. E chegou ao Superior Tribunal de Justiça para dirimir exatamente isso. Escuta, vocês estão julgando dizendo que não pode corretagem. Eu preciso saber se pode ou não pode. Porque eu estou sendo condenado a devolver algo que, para mim, é lícito. Que houve o pagamento de uma prestação de intermediação, tinha, para mim, uma cláusula contratual e ela é lícita. Ok. Essa demanda foi julgada.
recurso especial 155, mas assim, gerou vários outros recursos, vários embargos de declaração, porque a matéria ainda está sendo amplamente discutida, amplamente impugnada. Primeiro ponto, se houver cláusula de corretagem, com o valor específico no contrato escrito, é válido. Para mim, isso já existia. Com a devida vênia, para mim já existia. Mas precisou de uma definição maior, dizendo o seguinte, olha, cláusula no contrato é válida. O prazo que a jurisprudência até então dizia 10 anos para poder pleitear a devolução. 10 anos, estou baseando em lei, artigo 205 do Código Civil, 10 anos, regra geral. Hoje, 3 anos para pleitear. 3 anos. Pagou, tenho 3 anos para discutir. Mas tem previsão legal? Tem. 206, inciso 5 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça falou, não pega a regra geral do Código, pega a responsabilidade civil. Se houve o pagamento indevido, responsabilidade civil, não pega a regra geral. Se não é regra geral, 3 anos para pleitear, prazo prescricional. Ok. Manteve o dano moral? Não tinha dano moral antes, não tem agora. Porque não existe malícia ou má fé. Esse é o entendimento atual. Solidariedade, legitimidade para responder. Existe? Manteve? Mantiveram para as incorporadoras e construtoras. É o que se discute ainda. Dizendo, olha, a partir do momento que não houver mais a parceria, o grupo econômico, eu tiro sua responsabilidade. Caso contrário, eu mantenho vocês. É isso que está sendo discutido também. Mas vejam, é exatamente isso. A transferência do pagamento de corretagem, a intermediação, a aproximação, se tiver cláusula mencionando esse pagamento, é válido. SAT, estou falando para vocês, hoje, a jurisprudência indevida, abusiva, minha dúvida, e se eu tiver a prestação de serviço? A definição está sendo que é cláusula abusiva. É item abusivo. Mencionou SAT lá? Abusivo. Eu trago para vocês aqui uma outra problemática, o efeito modulador. Isso ainda não é uma definição, porque casos concretos vão depender de uma realidade concreta para eles, que não são uníssonos. Essa é a problemática. O que eu tenho de regra agora é, tem a cláusula, como muitos contratos não tinham, específicas, eu não sei se vocês presenciaram, visual, com certeza, com muito mais poder de ganho de causa do que eu, mas até por conta da experiência de vocês, mas vejam, tinham situações de pagamento de corretagem com um infindável número de pessoas. Infindável número de pessoas. Que trazia muita dúvida para quem é de fora avaliar essa sequência de pagamentos, com cheques muitas vezes realizados na hora. Também uma situação inibida pela lei. Né? Então, assim, essa relação jurídica, ela realmente é dúplice. Você não consegue ter certeza da dinâmica, de como elas ocorreram. Ok. E as críticas já com relação a isso? Para nós, e aí eu me integro a vocês, para nós, maravilhoso. Porque está pagando, você não vai questionar. Você não pode questionar algo, porque aqui está sendo considerado como corretagem. Pague-se. Até porque existe tanto trabalho, né, domingo a domingo. Existe uma série de perdas pessoais para você conseguir visualizar um resultado de um expediente desse. Só que qual é a crítica paralela? O conto de fadas ainda continua. Como assim? Como assim? Conto de fadas. Que brincadeira que é essa? Dizem, vai continuar a mesma fraude trabalhista. Maqueia-se as relações, tidas como civis, para blindar
empresas maliciosas com relação a eventuais direitos trabalhistas. Senhor presidente Viana, eu sei que a autonomia do corretor, ela independe de vínculo. Independe. Concordo plenamente, assino. Não sei se o judiciário vai continuar entendendo isso mediante a fraude, porque a crítica que se faz a esse posicionamento do STJ é exatamente isso, a continuidade de uma fraude. Por exemplo, os atendentes, que podem ser corretores, mas que, paralelamente, por conta do artigo 2º, 3º da CLT, por exemplo, teriam os requisitos de um empregado. Eu não sei quais são as rotinas. Pode ter habitualidade, trabalhar todo dia, mediante subordinação, podem seguir ordens. Não sei. Podem ter um salário mensal, fora da figura do corretor. Olha só a habitualidade, a subordinação, a onerosidade. Então, assim, o que vai acontecer desses efeitos moduladores são as discussões que vão auxiliar na modulação. Não é agora, salvo o melhor juízo. Não é agora. Mas já ajudou, porque no campo da dúvida, na incerteza, eu tenho uma garantia de que o pagamento que você fez é a título de corretagem. Eu não sei se vão parar de questionar isso. Se não vão começar a chamar, não continuar chamando de comissão. Não sei. Então, uma das outras críticas, olha, existe subtração de pagamento de tributos. Porque eles estão direcionando o fato gerador do tributo para uma concepção variada. Eles direcionam um valor para cada ente que recebeu, que recepcionou. Ou eu fragmento, eu flexibilizo o fato gerador e a base de cálculo. Redimensionando, flexibilizando esse pagamento. Vantagem para quem? Para o grupo econômico. Isso é crítica. Aqui eu trago um posicionamento para vocês e eu convido vocês a me auxiliarem na reflexão. O resultado final, eu não ouso aqui dizer que houve. Se eu fizer isso, ou se eu direcionar alguém de vocês, inclusive na TV Cresce, que me assiste, a esse posicionamento definiu-se, é uma vitória, é uma escada, né? É um degrau que foi alcançado. Nossa, mediante suor. Porque, se eu não me engano, ainda em 2012, o PROCON discutia isso. Tinha uma situação dessa. E posicionamentos, também concordo com a sustentação oral feita pelo presidente. O posicionamento de entidades de classe, e aqui falo, principalmente o PROCON, em alguns aspectos, unifica o que acontece na prática. Não é verdade. É por isso que existe o direito para ponderar. Então, eu não posso dizer que todas as relações ocorridas são fraudulentas. São para fraudar, não são de corretagem, pelo contrário. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que realmente pegar um caso concreto, da mihi factum da abutibius, me dar os fatos que eu complemento com o direito. Eu não tenho que chegar e falar assim, não, exatamente acontece isso. Que nem hoje, né? Uma pessoa no metrô, esse caso do metrô, eu dizer que houve legítima defesa. Sou entrevistado agora e falo, houve legítima defesa. Eu não sei o que aconteceu exatamente, por que é que eu vou direcionar um instituto legal já para aquele caso, que eu nem vi. Então, assim, mas quais os aspectos? Como é que eu procedo agora? Uma recomendação. Sempre. Foi o tema, inclusive, da minha primeira palestra aqui, nessa casa. Foi sobre contratos. E eu falo, a prioridade contratual, ela ainda não existe. Ela ainda é olhada de uma maneira para atender o tempo, para atender uma demanda, mas ela ainda não é preocupante. Com base nessa decisão, olha o contrato aí sendo evidenciado. De novo. Olha lá, 421 do Código Civil. A boa-fé, a transparência, o equilíbrio contratual. Então, de novo, eu tenho essa preocupação. Então, mas qual que é a relevância contratual? Mas e aqueles contratos padrões? Muda. Questiona o que tem lá, que eu já vi dispositivo que é de 2013. Totalmente desatualizado. A gente tem um Código de Processo Civil, inclusive, novo. Começou vigente
né, onde eu, inclusive, eu sou processualista, tive que me atualizar, porque os institutos mudaram totalmente, ou grande parte deles, para buscar o quê? O bem comum e principalmente o aspecto conciliatório. Eles mudaram. Partes de recursais foram extintas. Por quê? Tem-se uma tendência para dirimir problemas. Agora, contrato não se mexe. É uma questão legal. O contrato em si, o modelo de contrato, a preocupação de contrato que nós temos hoje, ela é falha. Ela é de web. Ela não é racionalizada. Com devido respeito às pessoas que se preocupam com isso e tendem isso com uma preocupação veemente. O contrato hoje, ainda que seja de adesão, ele é preocupante em muitas cláusulas, porque ele fala claramente que ele está te punindo. Ele diz, eu estou te punindo. E quando tem o contrato, muitas vezes os contratantes não respeitam os riscos. Eu não quero me responsabilizar, eu pactuei com ele. Problema dele. Ele, problema do Rodrigo Ramon. E existe um contrato comutativo com obrigações e responsabilidades para ambos. Então, assim, a situação é, como vai ser feita essa cláusula? Como é essa cláusula? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque ainda falta um efeito modulador para dizer, agora sim, quem for mexer com corretagem, porque ninguém vai segurar os advogados dizendo o seguinte, olha, você não vai entrar com ação por conta da decisão do STJ. Vai ter ação. Ah, vai parar o recurso, a parte recursal para o STF. Não vai parar. Vai continuar. Eu tenho uma diretriz importantíssima, precisava realmente disso. Tanto que fizeram uma audiência pública com posicionamentos a favor e contra. Se vocês verificarem a taquigrafia, interessantíssima, porque cada orador ali trouxe um conhecimento muito específico da situação. E outra, com fundamento jurídico, fundamento de experiência, de causa. Então, o que eu trago aqui de uma maneira importante é, eu tinha uma expectativa que a palestra poderia me trazer algo talvez mais robusto com relação a essa decisão, porque eu ouvi falar, calma. Que nem eu estava todo triste, também falando da desaposentação. Eu tenho casos envolvendo essa situação de corretagem, SAT. Ah, você estava do outro lado querendo a devolução? Não, mais ou menos. Mas o meu interesse maior é docente para essa situação. E da desaposentação? Eu queria conseguir o benefício aprimorado para o meu cliente. Não consegui. Mas aí me falaram, será que você não conseguiu? Será que você não conseguiu um pedacinho? Eu falei, é verdade. Porque eu ainda vou discutir o pedacinho. Eu não posso discutir o gênero, mas posso discutir a espécie. Não é tudo que disseram. Não são todos os parâmetros. Eu falei para vocês, parte da palestra, sobre todos os fundamentos que os tribunais diziam. Condena. Vai ser assim agora? Vai. Tem outras coisas que vão contra-argumentar. Não com relação à corretagem, mas parâmetros. Poxa, mas não existiu fraude ali? Comprovou a fraude? Será que houve corretagem nesse ponto? Não sei. E aí qual é a preocupação nossa? Contrato, prestação. A parte preventiva é importante. É o aspecto que às vezes não aparece no contrato. Que ninguém dá valor. Às vezes, estou falando de experiência própria. Agora eu falo de experiência própria. O ato de negociar para uma pessoa, a orientação que eu dou a uma pessoa, muitas vezes não é a correta. A responsabilidade, que antes era eu representando um interesse, vem de encontro a mim. Estou falando isso de experiência própria. E quando isso acontece, eu tenho família, eu dependo da atividade, eu tenho todo um investimento, todo por água abaixo. Porque eu não me calcionei antes. Então, assim, esse assunto, eu quero voltar a falar dele se me convidarem, claro. Mas com uma definição moduladora, para dizer, lembra da decisão do dia 24, 29 de agosto de 2016? Ela transcendeu alguns pontos. E essa transcendência mudou X, Y e Z. Agora, o trivial da decisão, cláusula, transferência de responsabilidade para o consumidor,
Se tiver a cláusula de corretagem, é devido. Se tiver cláusula SAT, não pode, é abusivo. Gente, eu estou muito feliz. Eu sempre fico ansioso, eu estava falando nos bastidores, que eu sempre fico ansioso em falar. Esse assunto é um assunto maravilhoso, que eu quero ter a oportunidade de falar de novo sobre ele, em um aspecto de efetividade. Mas ele já abre os caminhos. Aqui, no dia 28, eu quero agradecer muito vocês, pessoal da web, todos pela oportunidade, desejar um feliz ano novo, maravilhoso, e agradecê-los mais uma vez pelo tempo e por me ouvirem. Muito obrigado.